Paz do Senhor, pré-adolescentes. Chegamos à nossa última lição do trimestre com o tema crucificação e a ressurreição de Jesus. A gente está finalizando mais um ciclo, um trimestre muito abençoado, onde a gente decorreu sobre o Evangelho de João. E eu creio que assim como as demais aulas que se passaram, a gente tem muito a aprender hoje. E é óbvio que vocês já ouviram diversas vezes pregações, ensinamentos sobre a crucificação e a ressurreição. Hoje a gente vai destacar alguns detalhes, segundo a concepção de João, né, que é o livro que a gente está estudando, né? A gente vai acabar ali compreendendo que a morte de Jesus ela fazia parte do plano de Deus. A gente vai ver uns pontos, mas depois que a gente vê esses pontos, a gente vai entender, né, que na verdade tudo fazia plano do projeto do Senhor e reconhecer a pessoa de Jesus como Salvador. A nossa lição, ela se encontra em João, capítulo 19, do versículo 16 ao 18, e capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Eu já vou ler com vocês, a Bíblia diz, podem pegar a Bíblia de vocês e abrir no livro de Atos, capítulo 13, versículos 30 e 31, que diz assim: Mas Deus o ressuscitou, e durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. Amém. Na lição anterior a gente estudou sobre as promessas, né, de Jesus, orações respondidas, fidelidade de Deus, Deus cumprindo suas promessas. E nessa última lição a gente vai falar sobre a morte e ressurreição de Jesus e o que isso significou para as nossas vidas, né? Então a gente já vai dar entrada à lição, entrando ali no conhecendo mais de Deus. Essa é uma aula muito especial. Eu sempre gosto de falar da graça, eu gosto de falar da cruz, do que ela significou, né? Hoje falando ali de todo como foi a prisão, os interrogatórios de Jesus, mas sempre finalizando com a graça. Eu amo falar disso, eu amo falar do amor de Jesus por nós, de tudo que a cruz significou para nós. Então, essa palavra primeiramente falou comigo e eu creio que vai falar com vocês também. Então a gente já quero que vocês se reportem, né, a todo esse episódio. Após a celebração da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Então tem a celebração da ceia, Jesus lava os pés dos discípulos. E aí, logo em seguida, enquanto isso, Judas já vai até o templo tentar negociar ali com os religiosos e tudo mais para entregar Jesus. E aí, mais adiante, Jesus foi pro Getsemane, né, que é aquele episódio cômico de Jesus, onde ele vai com os três mais íntimos, Pedro, Tiago e João. E aí ele se retira, né, para um pouco mais adiante deles, para orar, mas alerta os que eles vigiem e orem, né? Então Jesus vai até o Getsemane, mas pediu para que os três orassem com ele. Esses momentos são cruciais porque é os momentos que antecedem, né, todo o sacrifício de Jesus, todo o trajeto dele até a cruz e tudo mais. Então a gente pode se imaginar como que Jesus estava nesse momento. Ele já sabia que a sua missão estava chegando ao fim, que ele iria ter que se entregar para morrer por nós. Então, com certeza, o lado humano de Jesus estava um pouco atordoado, porque a morte, ela nos deixa assim, né? Saber que você vai morrer daqui a algumas horas, com certeza não deve ser nada legal. Então, Jesus foi buscar alívio em Deus, no Pai, foi orar e buscar ao Senhor. Então ele fala ali para o pai: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus 26:39. Jesus estava aflito, como eu acabei de falar para vocês. O nível de estresse e angústia era tão grande que ele suou gotas de sangue. Para sua decepção, quando ele se dirigiu aos três discípulos, acreditem, eles estavam orando. Gente, eu não vou criticá-los, né? Não vou criticar, porque a gente é humano, a gente é ruimzinho mesmo, como diz o nosso pastor. Mas pensa, o mestre está a poucas horas de morrer, o mestre está aflito, está angustiado,
Ele está sentindo o temor da morte, a morte está perto, e pensa, os discípulos estão o quê? Dormindo. Os discípulos estão dormindo, gente. E aí Jesus começou a confrontar eles e disse: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Outras 2 vezes Jesus repetiu a oração e ao retornar encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Dormindo, gente. E aí, o que acontece? Jesus já participou da ceia, Judas já foi até os religiosos, Jesus está no Getsemane, os discípulos dormindo, Jesus o alerta a vigiar e orarem, e aí Jesus se levanta no jardim pronto para sua missão, ciente de que aquele tinha chegado o momento. Eu me emociono quando eu falo disso porque Jesus foi sensacional. Ele se entregaria à vontade do Pai. Naquele mesmo momento, Judas Iscariote chegou acompanhado de uma certa multidão. A essa altura eles já estavam vindo já para pegar Jesus. Um grupo de soldados e guardas do templo estavam armados, preparados para um combate. Jesus não ofereceu resistência. Ao contrário de Pedro, já ficou nervoso, apanhou uma espada, arrancou ali a orelha do soldado, de um servo do sumo sacerdote, desculpa. O mestre foi, repreendeu Pedro e curou o ferimento dele. Faltando poucos minutos para morrer, para se entregar por nós, ele ainda foi lá e ainda fez milagre ainda, curou o moço lá. O Senhor foi amarrado e durante a madrugada foi levado para interrogatório na casa do sumo sacerdote Caifás. Então pensem, Jesus foi preso pela madrugada, né? Algo que não era muito comum, né? Pela lei da época. Eu vou até frisar para vocês, eu estava lendo um artigo essa semana que falou sobre os erros processuais e tudo que fizeram com Jesus, as leis que foram afligidas, tanto romanas como judaias, e uma frase da Mariana Ram me chamou a atenção. O julgamento de Jesus foi, sem dúvida, o maior escândalo judicial da história da humanidade. São incontáveis erros, né, e agressões às leis da época que eles cometeram, prendendo Jesus sem culpa alguma, prendendo Jesus pela madrugada, interrogando ele pela madrugada, aonde não se haviam testemunhas para apoiar Jesus. Então, assim, se a gente for escalar, escrever o tanto de erros que foram cometidos na prisão de Jesus, são inúmeros. É de se escandalizar mesmo o que eles fizeram. Afligiram todas as leis, tanto romanas quanto as leis lá da Judéia. Então, assim, o que fizeram com Jesus foi totalmente errado perante a lei. Mas não é nisso que a gente vai focar, porque a gente sabe, nós hoje sabemos a missão que Jesus tinha que cumprir. E aí ele foi interrogado, nesse momento Pedro acabou sendo confrontado, e aí que chega aquele momento cômico de Pedro, em que ele nega Jesus 3 vezes, como o mestre já havia falado que ele iria fazer. Só o governo romano é que poderia autorizar a morte de Jesus, julgá-lo no caso, né? E então, quando foi pela manhã, Jesus foi levado ao governador Pilatos. Está lá em João 18, versículo 29 e 31. Ao ouvir as acusações feitas pelos líderes religiosos, Pilatos então começou a interrogar Jesus na ocasião. E logo de cara ele não viu culpa alguma, ele não viu nada demais. E aí ele se dirigiu à multidão que aguardava o veredito. Havia uma multidão na porta do palácio aguardando o veredito ali do interrogatório, do julgamento de Jesus. Pilatos faz uso de costume para dar ao povo o poder de julgamento. Já que ele não tinha visto nada de errado, ele acaba dando esse poder ao povo. Havia o costume de soltar um prisioneiro na ocasião da festa da Páscoa. Então o governador pediu para a multidão escolher quem deveria ser solto, se Jesus ou se o homicida Barrabás. E aí, o que aconteceu? Jesus foi submetido ao castigo físico e escárnio, foi chicoteado e puseram sobre ele uma coroa de espinhos e uma capa vermelha. Depois disso, Pilatos mais uma vez questionou a multidão por não ver em Jesus culpa alguma que o fizesse digno de morte. O governador teve medo porque ele estava sendo pressionado tanto pelos líderes religiosos quanto pelo povo. Mas Jesus, então ele deu a oportunidade de Jesus de se defender, causar alguma defesa,
Jesus se recusou, a gente já sabia o porquê, ele foi como um cordeiro mudo ao matador, ele sabia porque ele estava ali, sabia que a sua missão tinha chegado ao fim, então ele permaneceu calado. Então, praticamente ali ele se entregava para a morte. Barrabás foi apenas o primeiro pecador livre da morte por causa do sacrifício de Jesus. Então, qual era a grande revolta dos líderes religiosos? Era Jesus afirmar que ele era o rei dos judeus. E quando eles o perguntaram, e teu reino, cadê teu reino? E Jesus fala, meu reino não é deste mundo. No tocante à natureza verdadeira do reino, ou governo de Cristo, seu propósito redentor atual, o que o reino de Jesus não é? Ele não é deste mundo. Sua origem não está no mundo, nem visa dominar o sistema desse mundo. Jesus não veio estabelecer nenhuma teocracia ou política religiosa e nem exerceu o domínio do mundo. Ele declarou que se tivesse vindo para estabelecer um reino político na terra, seus servos pelejariam, mas não se trata disso. Daí seus seguidores não se servirem de meios terrenos para estabelecer o reino. Daí o porquê Jesus sempre falou que esse mundo mesmo é passageiro, que a gente não tem nada para ficar guardando aqui, porque o nosso lugar não é aqui, né? O reino de Deus não será imposto pela espada e nem pela força. Seus seguidores estarão armados somente com armas espirituais. Isso não significa, porém, que os discípulos de Jesus são indiferentes aos postulados divinos por um governo pautado na justiça e paz e que penalize os malfeitores. Esse é um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal que eu deixei aqui como auxílio. Então a gente já passou ali pelos interrogatórios de Jesus. E desculpa bastante gripada, gente. Pelos interrogatórios de Jesus e pelo seu julgamento. E a gente vai agora para a morte de Jesus, que é o próximo tópico. Jesus pegou a sua cruz e começou a andar em direção ao Gólgota, que ficava ao lado de fora da cidade. Era um lugar um pouco afastado, né, como eles tinham o costume de crucificar as pessoas lá, então era um lugar de ossos, de caveira, então ficava um pouco afastado da cidade devido ao odor também, que não deveria ser nada agradável. As pessoas geralmente formavam-se uma multidão e seguia até o lugar de execução. Nessa caminhada, Jesus sofreu humilhações, mas também ouviu o lamento das pessoas que o amavam. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Pilatos ordenou a produção de um letreiro escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Em meio às ofensas e violência que sofria, ele fez apenas um pedido. Ele pediu ao Pai que perdoasse essa gente porque eles não sabiam o que faziam. Um dos criminosos, igualmente condenado à morte de cruz, o desdenhou, desafiando-se a provar que era o Messias. Foi aquele carinha que falou assim, se tu és Deus mesmo, por que não nos livra daqui, te livra-te a ti mesmo, né? Mesmo vendo trajado e ferido, ele reconheceu que Jesus de fato era rei. O que estava do outro lado disse logo alertou a ele que ele era rei e pediu para que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no paraíso. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus estava morrendo e estava salvando. Os soldados romanos dividiram as suas vestes entre si e sortearam a sua túnica. Perto do meio-dia, o céu foi tomado por trevas e tudo ficou escuro por 3 horas. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso ele morreu. Lucas 23, versículo 46. Neste momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, ocorreram rachaduras nas pedras e no chão, muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Vendo estes sinais, muitas pessoas passaram a crer que Jesus de fato era o Filho de Deus. Isso foi em uma sexta-feira. No dia seguinte era celebrado a Páscoa. Dessa forma, Jesus se entregou para morrer no lugar dos pecadores e a pagar o preço dos nossos pecados e de toda a humanidade. Porque ele morreu, hoje todos os pecadores que se arrependem podem ser livres e perdoados. Aleluia. E aí a gente passa para a ressurreição. Ele morre ali. E fico maravilhada com essa lição. Jesus ressuscitou. José de Arimateia e Nicodemos, homens respeitados em Jerusalém, procuraram Pilatos e pediram a permissão para enterrar o corpo de Jesus num lugar mais adequado, já visto que José de Arimateia tinha uma certa condição financeira. Então a licença foi concedida, né? E aí eles pegaram panos, usaram especiarias, lençóis e linho, provavelmente, e da maneira muito digna eles foram lá
né, até o túmulo de Jesus. E ao domingo pela manhã, Maria Madalena visitou o sepulcro para chorar a morte do mestre. E viu que a pedra que fechava a tumba, o local onde ele estava aberta. Teria sido movida. Imediatamente ela avisou os discípulos, foi correndo avisar. Maria Madalena permaneceu chorando quando viu 2 anjos sentados em cima da pedra de branco e perguntaram: mulher, por que choras? O morto que tinha aqui... Maria ainda não tinha entendido o que ocorrera. Então ela viu um homem do lado de fora e pensou: seu jardineiro. E implorou a ele: se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou. E aí, ao invés de lhe responder, ele chamou pelo nome. Nesse momento, ela reconheceu o mestre. Jesus tinha ressuscitado e estava ali falando com ela. Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular à ressurreição de Jesus, e depois dela muitas pessoas o viram. A referência disso está em João 20, do versículo 11 ao 18. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus com relação ao pecado, mas a sua ressurreição foi a vitória final. Eu vou ler com vocês só um trechinho aqui, que diz assim: se conforme o indicado acima, a gente está falando ali da data da crucificação. A ressurreição de Jesus foi no domingo de manhã. Cristo começou e durou. Cristo ocorreu na Páscoa do ano 30. Esse é o método de cálculos que eles usaram para datar. E a revista quis focar muito nas datas da ressurreição, mas como a gente não tem um aparato, um quadro, nada que possa estar mostrando para vocês, fica um pouco difícil de vocês entenderem. Mas a nossa lição foi essa. Quis trazer pra gente mais uma vez essa mensagem: Jesus morreu por nós para salvar, e a sua ressurreição foi a vitória final. Desejo a vocês um excelente final de semana e a gente se vê no próximo trimestre.